Meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 121. Salmo de número 121. Se você puder ficar em pé comigo, para nós fazermos leitura da palavra de Deus. O salmista diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O Salmo de número 121, ele está incluso nos salmos descrito como os cânticos dos degraus, ou os cânticos dos peregrinos, que abarca cerca de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o número 134. E eles eram entoados, cantados, falados, enquanto eles subiam para as festas anuais em Jerusalém. E o Salmo 121 é um dos salmos mais conhecidos por todos os leitores da Bíblia, e até por aqueles que não estão tão familiarizados com ela, assim como o Salmo 23, assim como o Salmo 91, que muitos têm na cabeceira da cama, através de um folheto, tendo como um amuleto protetor. E o salmista descreve a jornada da vida e mostra aqui a segurança do povo de Deus. Não está nos montes, nos recursos humanos ou nas próprias forças, mas no Senhor, Criador dos céus e também da terra. O Salmo 121 ele pode ser dividido em 4 estágios. O verso 1 e verso 2, Deus como ajudador. O verso 3 e o verso de número 4, Deus como guardador. Versos 5 e 6, Deus como protetor. E os últimos versos 7 e 8, Deus como preservador. O salmista, ele eleva o seu olhar para os montes e faz uma pergunta: de onde me virá o meu socorro? Ele eleva o seu olhar aos montes que circulavam o monte Sião, e percebe que o seu socorro vai além dos montes. O seu socorro não está naquilo que é palpável. O seu socorro não está nas coisas que os olhos podem ver. O seu socorro não está nas coisas desta vida. O seu socorro não está nas coisas que foram criadas, a exemplo, o monte. Mas o seu socorro está naquele que o criou. O seu socorro está no Criador, porque ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez o céu e a terra. Enquanto muitos depositam a sua confiança naquilo que é visível, naquilo que é palpável, enquanto muitos depositam a sua confiança num socorro humano, e todos esses elementos eles podem falhar, todos esses elementos não têm onipotência na sua ação, mas o salmista expressa a sua
total confiança em Deus. Enquanto muitos procuram socorro naquilo que é palpável, o salmista entende que o seu socorro vai além do natural. O salmista entende que o seu socorro vai além dos montes. O salmista entende que o seu socorro vai além das coisas que o Deus de Israel criou. Ele entende que o seu socorro, que a intervenção divina que ele necessita, que a providência divina que ele necessita, vem de Deus. Socorro transmite a ideia de alguém que vem rapidamente ajudar, livramento em momentos difíceis, auxílio que o ser humano sozinho não consegue alcançar. A palavra ezer no hebraico, que traz o significado da palavra socorro, significa ajuda, auxílio, assistência, socorro providencial, suporte dado a alguém em extrema necessidade. E o socorro é uma ajuda poderosa e eficaz de um Deus que intervém nas minhas provações, de um Deus que intervém nas minhas aflições e que de fato é capaz e tem o poder de suprir a minha vida com seu socorro. O Salmo de número 46, verso 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O autor da carta aos Hebreus conclama aqueles que estão em aflição a buscar o socorro em quem pode exercer misericórdia. Hebreus capítulo 4, verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ao trono do Criador, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquele que tem o socorro, ele não permite que os meus pés vacilem, e é ele que guarda, e aquele que guarda também não tosqueneja, também não dorme. O não deixar vacilar o pé pode ser traduzido: aquele que não permite que os meus pés escorreguem. O caminho para chegar até Sião dos peregrinos que iam ao templo, ou daqueles que iam às festas anuais, e Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então quem ia a Jerusalém subia para Jerusalém, acessava subindo para Jerusalém, e o caminho para subir até lá tinha muitos perigos. O caminho era montanhoso, pedregoso, e vacilar o pé podia significar tropeçar, cair, perder a direção, ou até padecer ou morrer na jornada. O salmista está sendo contundente: o Deus que te socorre é o Deus que te guarda na jornada. Judas, no verso de número 24, porque Judas só tem um capítulo, Judas escreve dizendo: o nosso Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Os pés representam a nossa caminhada espiritual. Os pés representam a nossa perseverança firmada em Deus. Os teus pés, a tua caminhada está guardada por Deus. Os terrenos difíceis da vida, as pedras existentes no caminho, que são elementos que podem te fazer vacilar na caminhada, na tua jornada, porque Deus
não vai permitir que nesta jornada os teus pés escorreguem, os teus pés vacilem, você caia na caminhada, ou você tropece na caminhada e fique na jornada, e pare na caminhada. Mas aquele que te conduz é aquele que vai te guardando na jornada da vida, é aquele que vai te orientando na jornada da vida. E se os teus pés chegarem a vacilar, Ele mesmo se carrega, se garante de te socorrer nesta caminhada. Interessante é que nesta caminhada, o cuidado de Deus de guardar os nossos pés, Ele não tosqueneja, não tira um cochilo, Ele não dorme, não tem um descanso completo. Enquanto os homens cansam, enquanto os homens falham, enquanto os homens precisam dormir, o nosso Deus permanece atento. O nosso Deus permanece continuamente atento. Ele não sofre limitação física, Ele não perde o controle da história. O Salmo 3, verso 5, o salmista diz: eu me deitei e dormi, apaguei, tive um descanso completo, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Salmos 4 e 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu posso dormir, e como é bom dormir. Eu posso descansar, posso tosquenejar. Quem é que não tira um cochilinho depois do meio-dia? Até no trabalho, até no emprego. Ele procura um local para ficar mocosado por uns 30 minutos e tirar um cochilo depois do almoço. Tosquenejar, dormir. E nesse período de 30 minutos você esquece a história. Nesse período de 30 minutos de cochilo, você perde a noção do tempo, perde a noção do espaço, perde a noção de controle. Enquanto você perde tudo isso, Deus, que é o dono da história, não tira um cochilinho depois de meio-dia. Pelo contrário, Ele está vendo você tirar o cochilinho. E enquanto você está cochilando, Ele está com as mãos estendidas te guardando. Não tosqueneja, não dorme. Eu posso passar por turbulências, a minha fé ela pode se abalar, eu posso cansar na jornada, na peregrinação da vida, eu posso falhar na caminhada, mas o nosso Deus não perde um único detalhe da nossa vida. O nosso Deus não nos abandona na jornada. Enquanto eu descanso, Ele não se cansa de guardar aqueles que pertencem a Ele. Quantas vezes Deus nos livrou de acidentes que a gente nem sabia que ia passar e até hoje nem sabe. Quantas vezes Ele te livrou e te guardou de tormentos que você nunca pensou passar e até hoje não sabe. Porque antes que chegasse, Ele te livrou. Quantos tormentos e tempestades, porque se eu não estou enganado, Naum escreve que até na tormenta Deus cria caminho. Quantos tormentos, tempestades, dias difíceis que você passou e o Senhor estava te guardando. Quantas dificuldades que você já enfrentou e Deus estava. Quantas vezes que você lamuriou na sua alma dizendo: Deus se esqueceu de mim. E Deus está ali, sempre no lado, guardando, socorrendo. Aquele que me socorre, Ele não vai permitir que os meus pés escorreguem ao ponto de eu parar na caminhada. Pelo contrário, Ele é a sombra à minha direita.
o sol não molestará ou não afligirá de dia, nem a lua de noite. No contexto do Oriente Médio, a sombra era símbolo de abrigo, refrigério, descanso, proteção contra o intenso calor promovido pelo sol. Pensa um deserto, e de repente no deserto você encontrar uma sombra. Isso é bálsamo. Pensa um calor de chegar à beira dos 50 graus. E de repente você encontra um pedaço de árvore com um pouco de folhas, gerando uma sombra para alguém no meio de um imenso deserto. Um pouco de folha e um pedaço de sombra já é o bastante. O salmista está dizendo: Ele é esta sombra, Ele é este abrigo, Ele é este descanso, Ele é este refrigério, Ele é esta proteção. Sem esta sombra, o viajante sofria desgaste e perigo. Salmos de número 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? A sombra do Onipotente descansará. E a sombra que o salmista destaca que Deus explica a proteção do verso de número 6. O sol representava esse desgaste, sofrimento, perigo físico, exaustão na caminhada. E a sombra era essa proteção contra esse sol escaldante. Então, quando o salmista diz: o Senhor é a tua sombra, e depois de dia o sol não molestará, ele mostra que Deus é o abrigo do peregrino contra aquilo que pode consumi-lo, contra aquilo que pode desgastá-lo. E o salmista, no verso 6, ele usa uma poesia com uma figura de linguagem chamada merismo, que são dois contrastes, mas que se unem num todo, num completo: dia e noite, sol e lua, terra e céu. Dia e noite representa esta figura poética. O salmista está dizendo: contra os perigos do dia, contra os perigos da noite, o Senhor é quem me guarda. Contra as dificuldades do dia, contra as dificuldades da noite, contra as intensas pressões do dia, contra as intensas pressões da noite, o Senhor é quem me guarda. E nesse guardar, Jairo, Ele me guarda de todo mal. Não é de um único mal, mas de todo mal que possa chegar, que possa atingir. Mas Ele não guarda só de um mal externo, Ele também guarda o mal que pode atingir o meu interior. Ele me guarda a alma. E esse guardar é extenso, é completo, é na entrada e na saída, desde agora e para sempre. E a ideia aqui não é de ausência de dor, sofrimento, dias difíceis. O mal, ele pode atingir o meu exterior, mas não pode arrancar aquilo que está dentro do meu interior. O mal pode chegar à minha tenda e sacudir a minha tenda, mas não pode arrancar o que tem dentro da alma, que não está em algo externo sobre uma tenda, mas é algo que só Ele pode observar, só Ele pode ver, só Ele pode assistir, só Ele pode contemplar. O salmista está dizendo: o Senhor me guarda do mal que pode chegar e atingir a minha
tenda, e atingir a minha casa, e atingir o meu lar, mas o mal não pode jamais arrancar da minha alma aquele que me guarda, aquele que me defende, aquele que me protege. Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. O mal chegou para os nossos irmãos da igreja primitiva a ponto de alguns morrerem por causa do evangelho. Mas não pode extrair de dentro daqueles que sofreram o mal da morte de forma tão truculenta, violenta, não pode extrair o maior benefício que eles receberam na alma. John Hus, enquanto estava sendo queimado, agora não recordo se foi John Hus ou outro do período da reforma, mas enquanto ele estava sendo queimado, disseram para ele: negue o teu Deus, abandone ele. O mal chegou, a fogueira acesa, o corpo sendo moído pela queima. Mas ele disse: sirva a Deus há quase 100 anos, e o Senhor nunca me abandonou. Não vai ser agora, no último dia ou momento da minha vida, que eu vou deixá-lo, ou vou abandoná-lo. O mal, ele pode chegar, mas não pode arrancar o que está dentro da alma. O Senhor te guarda de todo mal. O Senhor guarda a tua alma. O Senhor guarda o teu coração. Por isso que Provérbios diz: filho meu, dai-me o teu coração. Dá o teu coração para Jesus guardar, porque se tem alguém que consegue trazer segurança à tua alma, esse alguém é Jesus. O guardar a entrada e saída fala de uma extensão total da vida. No momento em que eu nasci de novo, até o último suspiro da vida, o Pai me guardará. No momento da entrega para Ele, da salvação dEle na minha alma, do momento da entrada para a vida com Ele, até se concluir esta vida, Ele me guardará, guardará a minha entrada, e depois também a minha saída para a entrada na eternidade, porque o salmista diz: Ele guardará a minha entrada, o início da vida, Ele guardará a minha saída, o término da vida, mas não acaba aqui, guardará para todo sempre, na eternidade com Ele. O cuidado dele não é temporal, não se acaba, é atemporal. O cuidado dele é eterno. A guarda dele é diária. A guarda dele sobre nós é constante. Ele te guarda, te defende, te protege, te socorre, te auxilia, não nos deixa, não nos abandona. Ele não é um Deus ausente, é um Deus presente. Ele não é um Deus de momento, é um Deus constante. Ele não é um Deus de estar apenas um tempo, um Deus temporal. Ele é um Deus presente para sempre, eternamente. Por isso que este salmo soa como uma oração. Por isso que este salmo soa como uma adoração enquanto se ora. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. A pergunta então é feita por ele mesmo, Jonas: de onde me virá o socorro? O salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas tem mais um detalhe:
Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Não deixará que os meus pés se escorreguem. Mas também tem outro detalhe. Ele não tosqueneja, não tira cochilo. Ele também não dorme. E o interessante é que o versículo 3 e 4 se repete. Isso é redundância. Para falar uma certeza. Não dorme. Não tosqueneja. O guarda de Israel. E o interessante é que o cuidado, ele é pessoal e coletivo. O salmista está dizendo, ele me guarda, mas ele também é o guarda do seu povo, o guarda de Israel. E aquele que guarda, ele também é como uma sombra à direita. Ele é como uma sombra em dias de intenso calor, num deserto causticante, imenso. Mas tem mais. Aquele que me guarda não vai permitir que o sol me aflige, mas vai me guardar do calor ou dos perigos do dia. Aquele que me guarda vai me guardar dos perigos da noite, quando eu não vejo, quando as trevas da noite cegam o que está à minha frente. Ele como luz ilumina os meus passos. Ele como luz ilumina a minha caminhada nos perigos da noite e naquilo que a noite pode trazer. Mas tem mais. O Senhor guardará a minha vida, guardará a minha casa, guardará o meu lar de todo mal externo. Mas muito mais do que isso, no seu sentido pessoal, o Senhor guardará a minha alma, porque cada um tem uma. E o exercício de servir a Deus é pessoal, embora haja o coletivo, mas cada um é responsável diante de Deus pela sua vida. Então o salmista diz, ele me livra de todo mal, me guarda de todo mal, daquilo que é externo que pode me atingir. Mas a profundidade é maior, porque ele guarda a minha alma de algo que possa vir da parte externa e atingir ela. Ele guarda a profundidade do ser. Ele guarda a profundidade da alma. Mas ele não guarda por um tempo, por um momento, por alguns dias. Mas em toda a extensão da minha vida, ele me guarda. Ele guarda a minha entrada. Ele também guarda a minha saída. Quando eu entrei para esta vida e quando eu vou sair desta vida, ele me guarda. Ele me sustenta. Ele me protege. Porque tem um adversário que ruge como leão. Ele não é um leão, ele só ruge como. Que está ao nosso derredor. E ele que vem com mal externo. E ele que vem com o mal para atingir a tua alma. E ele que vem com o mal para atingir a tua casa, para atingir a tua família, para atingir os propósitos que Deus tem para você. É ele que vem com mal. Então Deus se garante e se encarrega. Eu guardo a tua entrada. Mas também guardo a tua saída. E não é questão de tempo, é questão de eternidade. Não é questão de horas, é um para sempre. Não é questão de meses, anos ou dias. É quando começa, quando termina e na eternidade.
Vamos fazer esta oração do Salmo 121. Coloque lá na tela para nós. Fique de pé por bondade. Deus está aqui nesta manhã. Ele é o teu socorro. Aquele que não chega atrasado, nem adiantado, mas que chega na hora certa. Vamos fazer esta oração, coloca lá para nós. Salmo 121. E nós vamos recitar todos juntos este salmo. E vamos confiar nesta verdade, nesta palavra, daquilo que Deus é para nós, é por nós e é em nós. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oh, aleluia. Orandarashuiga mahai. Aleluia. O teu socorro não vem daqui. Embora Deus possa usar nesta horizontal, mas o socorro vem da vertical e atinge a horizontal para socorrer você. O teu socorro não é palpável. O teu socorro não é visível. O teu socorro não está nas coisas criadas, nos montes que o salmista está vendo. O teu socorro está além. O meu socorro vem dele. O meu socorro pertence a ele. O meu socorro está nas mãos dele. Tem socorro de Deus vindo para a sua alma. Tem socorro de Deus vindo para a sua casa. Tem socorro de Deus vindo para a sua vida. Tem uns que é mais urgente que o outro. Tem uns que a situação é um pouco mais emergencial. Mas o interessante é que o nosso Deus é onipresente. O onipresente fala de um todo. Ele socorre o mais emergencial e ao mesmo tempo menos emergencial. Ele socorre aqueles que estão no deserto mais difícil da alma. Mas aqueles que já encontraram uma sombra. E isso é ao mesmo tempo. O socorro dele é diário, constante e não faz acepção de situações a causas. Levanta a tua mão para o céu. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Se você crê na palavra de Deus, e eu quero profetizar Bíblia para você. Profetizar Bíblia para a tua alma. Nesta manhã os teus olhos estão elevados sobre os montes. Mas contemple além dos montes, porque está vindo socorro para você. Está vindo socorro para a sua alma. Está vindo socorro para a sua casa. Está vindo socorro para o seu lar. Está vindo socorro para o seu trabalho. Está vindo socorro para o filho, para a filha. Está vindo socorro para a saúde.
Está vindo o socorro de Deus para você. E se você pega essa palavra, fecha as tuas mãos e tem o maior grito de glória a Deus que você pode dar nessa manhã. Com os olhos fechados, louve aquele que está além dos montes. Com os olhos fechados, engrandeça aquele que está além dos montes. Com os olhos fechados, contemple o socorro vindo à tua direção enquanto você está em adoração.